falou de uma conexão entre a erosão das democracias mundo afora e esse combate direto à igualdade de gênero, à diversidade sexual. E a senhora trouxe um tempo, né, assim, uma visão ampla de duas temporalidades que mostram uma mudança, né, quase como uma mudança de paradigma, eu diria. Me conta um pouco dessa temporalidade, dessas mudanças que aconteceram recentemente, por favor. Entre os anos 1970 e o início dos anos 2000, nós tivemos um processo de politização das relações de gênero que foi fundamental para a construção de lutas por direitos. Nem sempre isso se deu de maneira que tenha de fato avançado no sentido de consolidação desses direitos, mas houve uma agenda que desnaturaliza, coloca em xeque as desigualdades de gênero, as violências contra as mulheres e a população LGBT, que se tornou parte de organizações internacionais e foi mobilizada nacionalmente também por movimentos sociais, grupos de direitos humanos em diferentes partes do mundo. Então esse foi um período em que a politização do gênero se deu no sentido de construção de direitos, ainda que de maneira difícil e muito contraditória. O que nós temos vivido desde o início dos anos 2000, sobretudo da segunda década dos anos 2000, em diferentes partes do mundo, é uma contestação muito aberta dessa agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual. É como se nós tivéssemos agora uma forma de politização que procura restringir as vozes desses grupos em diferentes graus, né? Mas principalmente colocar em xeque as bases que antes haviam sido largamente aceitas da legitimidade dessas agendas. Hoje, em um momento em que nossa preocupação é com a erosão das democracias, a agenda de gênero está no centro, mas está no centro sendo disputada e questionada. E aqui no Brasil a gente nota com muita força, mas também mundo afora, a questão da família, e não qualquer família, uma família específica, pai, mãe, filhos, héteros. Como é que esse formato específico de família molda essa visão mais conservadora dos direitos humanos, da igualdade de gênero? É interessante a gente observar que justamente em um momento em que as configurações familiares se tornaram muito mais plurais e as famílias mudaram muito por uma série de razões, porque as mulheres têm hoje menos filhos do que tinham antes, porque existe uma redefinição dos padrões das relações afetivas e conjugais. Então são muitas as razões, mas nós temos, os dados mostram no Brasil e em outras partes do mundo, uma reconfiguração da realidade das famílias. Em um momento como esse, ganha força a ideia de que é preciso defender a família, não da precariedade, da violência, mas de uma suposta decadência moral. Então é nesse registro que a defesa da família tem sido feita por atores conservadores, mas também autoritários. Eu queria ressaltar isso. Não se trata de uma posição a mais nas disputas. Existem vozes, existem grupos que têm manifestado, em nome da família, visões autoritárias de restrição de direitos individuais, restrição dos direitos das próprias crianças a uma educação plural. Então, em nome da família, se afirma a ideia de que existe uma maioria moral que justificaria restrições de direitos, restrições de políticas públicas. Que estratégias podem ser pensadas agora? Como que a gente pode lidar com isso uma vez que a questão está posta? Nós nos deparamos com uma situação que vem acontecendo ao longo do tempo, mas de fortalecimento de visões e da atuação de grupos, não só conservadores, mas autoritários, e de erosão das democracias. Então, de fato, as estratégias que existiram para se consolidar a democracia e para se garantir direitos, elas não são as estratégias, digamos assim, mais apropriadas em um momento em que, como eu dizia, a própria base
fundamental da legitimidade dessas agendas é colocado em questão. Hoje, me parece, em um país como o Brasil, existe a urgência da sobrevivência, né? De uma resistência que está em sobreviver. Eu ouço, por exemplo, relatos de estudantes, até pessoas que trabalham na burocracia do Estado, que em um momento como esse preferem ficar invisíveis, com medo, com receio, né? Mas me parece que ao mesmo tempo há um movimento de interpretar, reagir e construir alternativas. É isso que nós precisamos fazer, né? Com coragem, interpretar, porque não se trata de um problema específico das mulheres, da população LGBT, mas sim de um problema que diz respeito ao modelo de sociedade em que nós vamos viver. Vamos viver um modelo mais solidário ou violento? Um modelo de inclusão ou um modelo de exclusão? É isso que está em jogo, né? Então, nós não estamos consolidando, nós estamos disputando alternativas em um momento grave e de desconsolidação de direitos.